O Santos decidiu fazer uma reforma na arquibancada do portão 78. Para quem não sabe, a arquibancada das torcidas organizadas do Santos. E durante essa semana surgiram algumas fotos, alguns vídeos de influencers, de setoristas que cobrem o Santos que foram ver a reforma. E gerou muita polêmica entre a torcida do Santos. Uma parte da torcida gostou, outra parte da torcida foi contra, e nós vamos falar sobre essa reforma e destacar outros pontos da Vila Belmiro nesse vídeo. Mas antes de mais nada, claro, aqueles pedidos protocolares para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, dar aquela força pro Camisa 3 para que a gente continue crescendo e falando de Santos Futebol Clube, rapaziada. O Santos decidiu reformar a arquibancada do portão 78, arquibancada onde ficam as torcidas organizadas do clube, e essa reforma ela gerou revolta em uma parte da torcida, outra parte da torcida apoiou essa reforma, e durante essa semana surgiram algumas fotos, alguns vídeos sobre essa reforma, e aqui eu não quero ser contra nem a favor da reforma, por enquanto. Eu quero esperar essa reforma acontecer, eu quero esperar essa reforma estar pronta para aí sim dar uma opinião, dizer se eu gostei, dizer se eu não gostei, enfim. Mas fato é que uma das fotos que andou circulando nas redes sociais nos últimos dias mostra que a reforma que vai ser feita nessa arquibancada é a seguinte. E aí, para quem já foi nesse setor do portão 78 vai saber do que eu tô falando. Esse setor ele consiste em degraus de cimento. Nesse setor não tem cadeira e a torcida costumeiramente fica em pé assistindo o jogo. Então são degraus grandes onde a torcida consegue se acoplar ali, onde a torcida consegue ficar ali para assistir o jogo. E essa reforma vai consistir em colocar degraus menores entre esses degraus maiores para aumentar a capacidade, para que a torcida consiga ir em número maior nesse setor, para que o Santos consiga comercializar mais ingressos, enfim, para que aumente a capacidade da Vila Belmiro. Eu já fui nesse setor, costumeiramente eu costumo ir no setor do portão 78, porque eu gosto muito de ir ali nas organizadas, cantar, enfim, empurrar o Santos. E já com esses degraus maiores, a depender da partida, a depender do número de torcedores que forem nesse setor, já fica um tanto quanto apertado. A depender da capacidade, a depender de quantos ingressos o Santos comercializou para algum jogo, já fica apertado você ficar ali, já fica um tanto quanto incômodo, porque você fica muito junto do torcedor que está do seu lado, você não tem tanto espaço para se movimentar, para se mexer. Então, quero eu crer que isso não vai acontecer, de que essa reforma na arquibancada do portão 78, ela vai dificultar um pouco a vida do torcedor que ficar ali. Não sei como vai ser, como eu falei, quero esperar para ver como vai funcionar essa reforma depois de pronta, enfim. Mas se com esses degraus maiores já fica um pouco difícil a vida do torcedor, como é que vai ser com esses degraus menores, com mais torcedores ali, com mais torcedores próximos uns dos outros? Eu quero acreditar que isso não vai acontecer, quero acreditar que o torcedor ele vai ter um mínimo de comodidade para assistir o Santos, para empurrar o Santos na Vila Belmiro, enfim. E essa reforma ela consiste também em aproximar mais a arquibancada do campo, para trazer aquela aura, aquela atmosfera de estádio intimidador que a Vila Belmiro perdeu há muito tempo. Então vamos ver como essa reforma vai se desenrolar, vamos ver como vai acontecer, e eu quero ver essa reforma pronta para ter uma opinião formada. Até lá eu vou esperar as coisas se desenrolarem. E por falar em atmosfera, por falar em aura da Vila Belmiro, quem sabe essa reforma, se ela ocorrer de uma forma benéfica para o torcedor, ela consiga trazer de fato aquela aura de estádio intimidador que a Vila Belmiro já teve um dia. Porque eu comecei a acompanhar o Santos ali em meados de 2005, 2006, 2007 e tal. E a Vila Belmiro ainda não tinha passado por reformas ainda. A Vila Belmiro ainda não era o que é hoje, com várias cadeiras, com aquele acrílico
na frente da arquibancada ali do retão, enfim. E a Vila Belmiro era um grande estádio popular. Por que eu digo que a Vila Belmiro era um grande estádio popular? Porque a maioria das arquibancadas na Vila, ela consistia em arquibancadas de concreto. Você tinha alguns setores com cadeira, mas eram pouquíssimos. Aquele setor que fica ali do lado esquerdo, né? Já tinham cadeiras ali sempre teve cadeiras, mas o restante da Vila Belmiro era composto por arquibancadas de concreto. E por ser arquibancadas de concreto, por não ter, entre aspas, tanto conforto, você conseguia colocar mais torcedores juntos um ao outro. E isso causava o efeito alçapão, né? Que a gente costuma dizer que a Vila Belmiro é um alçapão, enfim, quando o adversário cai na Vila Belmiro ele sente a pressão e tudo. E de fato o adversário sentia. O adversário sentia muita pressão nessa Vila Belmiro. Ali atrás do gol oposto das organizadas, não tinha cadeira. Ali não tinha camarote, como tinha em outro tempo. Você tinha um setor popular. Você tinha um setor onde os torcedores eles ficavam mais próximos uns aos outros, ficavam em pé, e você podia colocar mais pessoas nas arquibancadas. Ali no retão não tinha cadeira, era arquibancada de concreto, então você podia colocar mais gente. Em cima do retão também você podia colocar mais pessoas, mais torcedores. E outra coisa que eu sinto muita falta, que eu acho que isso faz parte de um estádio como a Vila Belmiro. Porque a Vila Belmiro não é esses estádios modernos que tem por aí e tudo mais. A Vila Belmiro de fato é um estádio raiz. A Vila Belmiro continua sendo um estádio raiz. Então eu sinto muita falta de faixas ao redor da Vila Belmiro. Eu sinto muita falta de bandeiras na Vila Belmiro. E aí eu tô falando aqui e eu nem sei se pode entrar, eu acho que pode, enfim, não sei. Quem souber, comenta aí, deixa aí nos comentários. Mas eu sinto falta, por exemplo, de faixas ao redor da Vila Belmiro, como você tem no estádio do Botafogo, no Newton Santos, como você tem no Morumbi, como você tem no estádio do Corinthians também. A última vez que eu vi isso na Vila Belmiro foi no jogo contra o Corinthians, no clássico pelo Campeonato Brasileiro, primeiro turno, terminou empatado 1-1. Ali você teve faixas ao redor da Vila Belmiro, foi preparado todo foi preparado, como é que se fala? Esqueci a palavra agora. Foi preparado todo um momento, para queima de fogos, para estender um bandeirão com o rosto do Pelé, do Neymar, do Gabigol, do Giovani também. Teve queima de fogos, teve fumaça antes de começar a partida. Então, tudo isso me remeteu a uma Vila Belmiro que colocava pressão no adversário e que intimidava o adversário. E hoje você não tem mais isso. Então eu acho que o Santos, em parceria com as organizadas, em parceria com a prefeitura, não sei como isso poderia se desenrolar. Afinal de contas, a Vila Belmiro é um bairro familiar, é um bairro de pessoas um pouco mais idosas, então não sei como isso poderia se desenrolar. Mas de repente, o Santos, em parceria com as organizadas e a prefeitura, poderia fazer alguma coisa ali ao redor da Vila Belmiro para ser um local mais intimidador pro time adversário, pra torcida adversária, né? De repente fazer algum grafite com o símbolo do Santos, com a torcida, com alguns dizeres, com o hino do Santos, com as músicas que as organizadas cantam. Então poderia ter essa parceria do Santos com as organizadas para fazer isso. Não sei até que ponto dá, enfim. Mas fica aqui a dica. Vamos pensar alto, que esse vídeo possa chegar em algum diretor do Santos, alguém da diretoria, alguém da comissão, sei lá, e possa dar essa ideia de repente. Outra coisa também, eu até anotei aqui, em relação à atmosfera da Vila Belmiro. Falei sobre os arredores da Vila Belmiro e também no túnel que dá acesso ao campo da Vila, ao túnel do adversário, também poderia ser uma coisa intimidadora. Poderia sim ter ali frases sobre o Santos, frases sobre jogadores e treinadores que já falaram sobre a Vila Belmiro, né? Tem várias aspas de vários jogadores e técnicos que falaram sobre a Vila. Por exemplo, abre aspas para o Juninho Paulista. A Vila Belmiro com 20 mil sufoca mais que o Maracanã com 80 mil. Parece que os torcedores estão gritando ao nosso lado. Fecha aspas. Abre aspas para o Raí. Eu já joguei em estádios lotados por todo mundo, mas pelo jeito que a Vila Belmiro foi construída, jogar aqui é onde a gente mais sente pressão da torcida. Abre aspas para o Vanderlei Luxemburgo, que já treinou o Santos e foi à Vila também como adversário. O meu maior medo é enfrentar o Santos na Vila Belmiro porque lá o bicho pega. É muito mais tensão, muito mais influência do que o Morumbi ou outro qualquer estádio lotado. Então a Vila Belmiro, ela tem essa força.
A Vila Belmiro, ela é de fato um alçapão, mas falta resgatar toda essa aura, toda essa atmosfera. Então, no túnel que dá acesso à vila do time adversário, poderia ter essas frases aqui, poderia ter alguns dizeres, poderia ter, sei lá, alguma frase falando, pô, hoje o bicho pega, na Vila Belmiro o bicho pega, hoje você tá lascado, hoje você tá na roça, alguma coisa nesse sentido assim, mas poderia ter, né? Porque o adversário, quando ele desce a baixada, a partir do momento que ele passa o túnel ali da entrada de Santos, ele tem que sentir um clima amedrontador. Ele tem que sentir um clima hostil. Ele tem que sentir que aquele dia o bicho vai pegar. A partir do momento que o time adversário passa o túnel da entrada de Santos, ele tem que falar assim, putz, hoje o bicho vai pegar. Hoje o bicho vai pegar, jogar com o Santos aqui é embaçado, é complicado. Porque a Vila Belmiro é um dos estádios mais difíceis de você entrar, tá? A Vila Belmiro é uma pica para você chegar. Tanto pro torcedor comum, tanto pro torcedor do Santos, mas também pro torcedor e pro time adversário. Então, o time adversário tem que sentir essa atmosfera, ele tem que sentir que aquele dia o bicho vai pegar, ele tem que sentir que tudo vai dar errado para ele aquele dia. Então, quem sabe essa reforma que o Santos vai fazer possa trazer um pouco dessa atmosfera. Quem sabe a torcida do Santos, movida por esse sentimento de pressão no time adversário, possa fazer com que a Vila Belmiro, os arredores da Vila Belmiro, seja um ambiente mais amedrontador, seja um ambiente mais hostil para os times adversários que vão enfrentar o Santos na Vila Belmiro. E que saudade da Vila Belmiro raiz, que saudade da Vila Belmiro com várias faixas, que saudade da Vila Belmiro com foguetório, enfim, quem sabe essa Vila Belmiro possa voltar agora com essa nova arquibancada. E quem sabe esses torcedores que vão à Vila Belmiro, essa capacidade, com a capacidade da Vila Belmiro aumentada, possa empurrar o Santos, possa ajudar mais o Santos nessa briga aí pela Sul-Americana, nessa briga pela Copa do Brasil, enfim, quem sabe possa até ajudar o Santos no Campeonato Brasileiro, alcançar uma posição melhor, sei lá, um G4, ou ajudar contra o Z4 também, enfim, espero que não ajude contra o Z4, espero que o Santos não brigue contra o rebaixamento, porque a Vila Belmiro raiz já ajudou muito o Santos em outros tempos, muitos Santos em outros tempos, e eu posso citar aqui 2008, que foi um período difícil, foi um ano difícil para o Santos tinha um time muito ruim, tinha um time que não era competitivo, tinha um time com Trípode, com Bida, com Apodi, Marcinho Guerreiro, esses caras aí. E a Vila Belmiro foi importante para o Santos aquele ano, não deixando o Santos cair e empurrando o Santos até umas quartas de final de Libertadores. O Santos não passou do América do México por um gol. Enfim, então a Vila Belmiro com toda essa atmosfera, a Vila Belmiro com toda essa pressão, ela pode ser benéfica para o Santos e intimidadora para os seus adversários. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham, se essa reforma vai ser benéfica ou não, se a Vila Belmiro pode voltar a ter aquela aura, aquela atmosfera de alçapão ou não. E deixa seu like, curta, comenta, compartilha, dá essa força pro Camisa 3 continuar crescendo, dá essa força para que a gente possa continuar levando o Santos adiante. Feijão, rapaziada, tamo junto, até o próximo vídeo.